ensinar tal competência, tal habilidade. E vem junto 20 modelos de como aquela competência pode ser desenvolvida. O Brasil diz, ministra esse conteúdo. Professor, você fez faculdade, se vira, pesquisa. Tem de desenvolver competência, não explicar para o professor o que é competência, porque não é da nossa tradição. Eu só vim descobrir o que era competência no Canadá, quando o meu orientador Jim Brenton, levei 3.000 pesquisas para que ele olhasse. E eu disse a ele, em bom inglês, what shall I do with this? O que eu vou fazer com isso? Ele disse, do you know Bhaskara formula? Você conhece a fórmula de Bhaskara? Eu tinha um conteúdo, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Isso serve para tirar x1 e x2, e eu pego sempre os números positivos. Isso é uma equação de segundo grau. Ele disse, good, very good, you know the content. Você tem o conteúdo, você sabe o conteúdo. Olha o que ele diz. Now, use it and solve your problem. Use toda essa baboseira que você falou e resolva um problema. E eu não sabia como a fórmula de Bhaskara teria quaisquer relações com as minhas 3.000 pesquisas. Traduzindo, eu tinha comprovadamente ali uma formação conteudista e não tinha competência. E ele se assustou, por quê? Desde 1905, os pais dele, toda e qualquer criança aprende fórmula de Bhaskara e sabe para que serve, ela sabe usar isso em contexto. E para tirar a prova dos 9, ele pegou Brenton Jr., come here, chamou o filho dele, o Brenton Jr. I have here a false master. Eu tenho aqui um falso mestre, uma pessoa que sabe fórmula de Bhaskara, mas não sabe usar no dia a dia, não sabe relacionar com a vida, com o cotidiano, portanto não tem competência. O menino pegou, olhou as minhas pesquisas, folheou, wait a minute, foi lá e pegou um atlas, falei pronto, um vem com matemática, o outro vem com geografia. E o que isso tem a ver com o Enem? Eu já vou relacionar essas falas todas, tá? Você pode ficar tranquila que eu passo, é que ela tá ali, e os slides? Esse é o melhor, porque eu desmonto todas as palestras. Ué, mestre é aquele que faz ao vivo, né? Então, aí o menino pegou o atlas, usou a fórmula de Bhaskara, e eu só olhando, atlas, fórmula de Bhaskara, qual a relação? Ele não só tinha competência, que ele tinha um conteúdo fórmula de Bhaskara, sabia resolver um cálculo de Bhaskara dentro de um contexto, como ele tinha habilidade, ele sabia relacionar matemática com geografia. E o que isso tem a ver? O Brasil, para tentar fazer isso, mudou o currículo brasileiro de disciplinas para áreas de conhecimento. Códigos, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias. Em 2010 separo matemática. E aí eu vou ter língua portuguesa, língua estrangeira moderna, arte, educação física e informática, em que todas essas vão ter a função de ensinar o aluno a ler o mundo. Depois, ciências naturais e suas tecnologias, biologia, física, química, vão levar os alunos a investigar o mundo. Depois, ciências humanas e suas tecnologias, geografia, história, filosofia, psico em algumas escolas e sociologia, vão levar os alunos a refletir o mundo. Esse é um currículo americano. E matemática, levar o aluno a resolver problemas do cotidiano. Na prática, o aluno lá nos Estados Unidos, Canadá, Chile, para não pegar, acabar tanto com o Brasil. Então, vamos estudar o tema água. Eles não têm conteúdos, eles pensam em tema. E o que tem a ver? O Enem começa a trabalhar com um tema.
E esse tema gira em torno de todas as áreas do conhecimento. Então, tema, língua portuguesa. Língua portuguesa. Hoje, na área de língua portuguesa, eu tenho professor de português, eu tenho que falar para todos, né? Então, nós temos de trabalhar com gêneros. Gêneros discursivos. Aí o professor de História e Geografia fala, isso daí é para o professor de português. Gêneros são os textos que circulam na sociedade. O que eu tenho na sociedade? Desde uma placa, uma bula, uma receita, uma revista, um jornal, um diário, tudo isso são gêneros. E o que isso tem a ver comigo, Geografia e História? Que você vai ter de ensinar o aluno a ler, por exemplo, algo histórico numa página de um jornal, a interpretar, porque é linguagem, a interpretar uma figura de um momento histórico. E o Enem, cada vez mais, ele acrescenta, de 30%, ele já está com 40% das perguntas com imagens, figuras. Então, eu não vou mais fazer a pergunta pela pergunta, eu coloco um gênero. Isso, no Enem, se chama suporte. Então, eu começo uma pergunta a partir de uma imagem, que pode ser um diário, uma figura, uma bula, uma receita, uma propaganda. Então, oi crianças, língua portuguesa. Eu quero que essa fileira aqui pesquisem, porque fazer o aluno pensar é fazer o aluno se perguntar e perguntar sobre. Para você desenvolver competências, não é transferir a informação pronta, é você fazer o aluno se questionar. Então, exemplo. O Brasil foi descoberto, isso é conteúdo, desenvolver competência. Aula de hoje, crianças. Eu quero que vocês pensem nessa pergunta. Quais foram os verdadeiros descobridores do Brasil? Como quais? Na apostila está dizendo Pedro Álvares Cabral, oficialmente. Pois é, pensem nisso. Quais foram os verdadeiros descobridores do Brasil? Grupo 1, está aqui um tablet. Grupo 2, outro tablet. Grupo 3, outro tablet. Quero que aqui, olha lá, o papel do professor ao desenvolver competência é o de mediar o processo de pesquisa. Ele vai dar o conteúdo do descobrimento, achamento, né, descobrimento, achamento do Brasil. Mas ele tem de mediar o processo de construção dessa competência. Então, grupo 1, diga um possível descobridor do Brasil asiático. Tem? Aí ele joga lá na internet. Eles adoram copiar tudo da internet, então deixa ele copiar da internet. Vão vir 100 mil páginas. Professor, e agora? Diga um aí. Zihao, o navegador chinês que sai de Pequim, está registrado isso no Museu de Pequim, no ano 1000, 500 anos antes de Cabral. Ele pega uma barca gigante, faz caboteamento pela Ásia, África, e chega ao litoral do estado de São Paulo e chega ao Brasil. Poxa! 500 anos. Grupo 2. Professor, no mesmo ano 1000, um navegador viking chamado Erik Leifson pega uma barca viking, passa o Atlântico Norte, para em Halifax, onde hoje é Halifax, Canadá, onde colocaram os corpos do Titanic. Como é que você sabe, Luiz? Porque para mim sempre foi Cristóvão Colombo. Aí eu cheguei lá em Halifax, tinha um pau lá grande. Você chama mastro, né? Aqui, né? Lá no meu estado é pau. Pau que põe a bandeira. Aqui é mastro. Então tinha um mastro. Eu falei, por que tá todo mundo indo lá naquele mastro? Aí tinha uma placa. Aqui no ano 1000, Erik Leifson estivera e fundara o Canadá. E onde fica Cristóvão Colombo? E aí, a guia me disse, tem mais uma informação. Ele pega a barca e vai em direção ao que hoje é Fortaleza no seu país. Nunca me contaram isso em História do Brasil. Então, Zihao, Erik Leifson, aí o outro, 1497, Vicente Pison, amando da coroa italiana, estiver aqui. 1498, Duarte Pacheco também estiver aqui. Aí o aluno vai falar, isso não é verdade, porque foi Cabral. Aí você pega a imagem e põe lá. Veja a imagem, Tratado de Tordesilhas. Mas você tem que dizer que ele não vai fazer essa descoberta sozinho.
Olha a data aqui embaixo. 1494. 6 anos antes de Cabral, já havia o Tratado de Tordesilhas. E agora, faça-os pensar. São 30 os descobridores até hoje cadastrados sobre o Brasil. Por que Cabral é efetivamente o achador do Brasil? Discussão. Isso é desenvolver a habilidade de resolver problemas a partir de questões históricas. Até aqui tudo bem? Então, uma coisa é transferir o conteúdo do descobrimento do Brasil, outra coisa é desenvolver a competência de entender o achamento do Brasil. Isso significa, e nós temos um tempo maravilhoso para fazer tudo isso, né? Pois é. Isso, tem tudo isso. Eles estão dispostos também a aprender. Pois é. Mas vamos lá. Aí, o aluno, aí o aluno vai discutir. Professor, e afinal? Aí olha a pergunta que os meus alunos fizeram de história. O que você vai querer na prova? Porque eles só querem decoreba. O que vai cair na prova. Só que você chega no Enem, aparece o quê? Uma figura, o Tratado de Tordesilhas, 2 textos falando sobre os novos possíveis descobridores, e ele tem de resolver a situação-problema, olhar 1494, que comprova que houve, e dizer por que Cabral é o achador. Quer dizer, ele tem de resolver o problema. Para isso ele tem de ter competência, ou seja, saber o que fazer com a aula de História do Brasil. Habilidades, relacionar isso com o mapa, com outras linguagens, para poder interpretar textos, porque daí ali tem uma figura, um de jornal e um de revista. Ou seja, ele precisa ter sido formado na primeira grande área, a área de códigos e linguagens, em que, ao invés do professor dizer problema da água, vamos ler um texto? Não. Vamos ver o que está sendo dito sobre o problema da água no jornal A Folha, no jornal O Povo. São 2 portadores de jornal. Agora, eu entro em língua estrangeira moderna. Vamos ver o que os americanos estão dizendo no Washington Post, o que os britânicos estão dizendo sobre o nosso problema da água. Eles estão dizendo que o brasileiro é estúpido, porque a Califórnia, com a maior seca, um deserto, aquilo ali tudo é deserto,